E aí, pessoal? Já tá cansado de errar as questões de grandezas proporcionais? Já não aguenta mais perder esses pontos no Enem? Você está no canal Pensar Matemático, eu sou o professor Merison, e vem comigo que eu vou te ajudar! E aí, pessoal? Professor Merison aqui, e o tema de hoje do Pensar Matemático é grandezas proporcionais. Então, olha só, olha o que nós falamos, grandezas proporcionais. Então, nada mais justo do que nós começarmos pensando do que o que significa grandeza, né? Então, olha bem, grandeza é uma coisa bem simples. Grandeza significa tudo aquilo que a gente consegue medir, né? Então, para a matemática, tudo aquilo que eu consigo medir, tudo aquilo que eu consigo colocar uma unidade de medida, isso significa grandeza, tá? Então, falou em grandeza, você vai lembrar em medir. Bem simples, né? Então, o comprimento de uma coisa, né? A área, o volume, né? A quantidade de pessoas que fazem determinado trabalho, isso tudo são coisas que eu consigo medir, né? Então, isso nós consideramos grandezas, tá? Agora, a grande coisa que surge é, como é que eu consigo relacionar essas grandezas, né? Se eu pego uma grandeza, pego outra grandeza, como é que eu consigo relacionar elas, né? Então, a grande ideia que nós vamos ter é que vamos ter dois tipos de classificações. As grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos pensar aqui. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que o aumento de uma gera também o aumento da outra grandeza. E grandezas inversamente proporcionais são grandezas que o aumento de uma vai gerar a diminuição da outra grandeza, tá? Mas, Merison, consigo transformar isso que você falou, de modo matemático, de modo que eu consiga resolver meus problemas, minhas questões? É claro. Tá? Grandezas diretamente proporcionais significa que a razão entre elas sempre vai ser um valor constante. Constante? Constante, lembra, é aquele valor que não altera. É sempre o mesmo valor. Então entende aqui, ó, quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, eu acabei de falar para vocês, olha, a divisão entre elas, a razão entre elas, é sempre um valor constante. Mas, Merison, como assim? A divisão... Entenda, olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, se essa grandeza aqui, ela atribuísse o valor 2, e essa grandeza x aqui atribuísse o valor 1, então qual a razão que nós teríamos aqui, pessoal? Nós teríamos 2 dividido para 1, que dá 2. Então, esse valor aqui do K seria 2. Agora, vamos lá. Olha a jogada aí, ó. E se esse valor que era 2, ele aumentar para 4? O que tem que acontecer com a nossa grandeza x? Para continuar dando a divisão 2, né? Então, essa nossa grandeza x, ela passaria agora a ser 2. Então, ó, olha aí, pessoal. 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 1 também continua sendo 2. Ou seja, essas grandezas y e x são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Mas olha só, a grande jogada aqui não é a gente ver através da razão, e sim nós fazemos um pequeno algebrismo aqui. Ó. Eu posso pegar esse x que está dividindo e eu passo ele multiplicando, não é isso? Ou seja, eu ganho que a nossa grandeza y ela é k vezes a grandeza x. Então, esse aqui é o melhor modo da gente ver grandezas diretamente proporcionais. Não estou excluindo que isso aqui não seja importante. Claro que é. Quando tivermos problemas que envolvem divisão de herança, né? Isso vai ser usado nesse formato aqui. Mas para exemplificar melhor, nós temos esse formato aqui. Tudo bem? Agora, as grandezas inversamente proporcionais, elas funcionam um pouco diferente. Mas dá para a gente lembrar a partir dessa expressão que nós pegamos aqui. Porque, olha só, percebe que a grandeza y está do lado esquerdo da igualdade. E a grandeza x está do lado direito da igualdade. Então, percebe, ó, o aumento de um vai gerar também o aumento da outra. Então, as grandezas inversamente proporcionais, o que vai acontecer com elas, pessoal? Elas estarão se multiplicando do mesmo lado da igualdade. Ou seja, eu vou ter y vezes x igual a nossa constante k. Tá? Então, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto nós temos o formato das grandezas diretamente proporcionais também.
Então, nós já sabemos o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, agora vamos para um exemplo. Então, pessoal, agora nós temos um exemplo aqui que vai nos ajudar a compreender melhor aquelas noções que nós pegamos de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos ler aqui. Uma grandeza z é diretamente proporcional ao cubo da grandeza x e inversamente proporcional à grandeza y. Quando x é igual a 4 e o y é igual a 6, o valor do z é 16. Quando o y é igual a 1 sobre 2 e o z é igual a 81, o valor do x é? Então percebe aqui, olha só, o nosso tema está aqui, ó, grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então vamos recapitular lá? Quando uma grandeza ela é diretamente proporcional, o que é que eu posso escrever? Que a nossa grandeza A, ela é igual a K vezes a grandeza B. Lembrando, nós usamos esse valor K para ser uma constante. E quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, significa que a grandeza A é a nossa constante K dividido pela grandeza B. Então lembra, aqui grandeza direta, né? E aqui desse lado, aqui embaixo, nós temos grandeza inversa. Tudo bem? Então, o que é que o texto está trazendo para a gente? Olha só, dois tempos. Como assim, Mércio, dois tempos? Olha, duas frases aqui para a gente. Qual foi a primeira frase? x4, y6 e o z16. Percebe aqui, pessoal, que é colocado para a gente os três valores das três variáveis. Ele fazendo isso, diz para nós que nós conseguimos calcular aquela constante. Né? E depois ele me dá apenas duas variáveis para a gente conseguir a terceira. Então, olha só, o que é que nós vamos fazer? Na primeira opção que ele deu para a gente, vamos calcular a nossa grandeza. E no segundo passo, vamos para o que a gente realmente quer, que é o valor do x. Mas antes, vamos usar o texto. Nós precisamos montar a nossa expressão aqui. Né? Então, o que é que o texto diz para a gente? Que a grandeza, ó, pelo texto, vamos escrever, pelo texto, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos que a grandeza z, ela é K. Lembra, de onde é que vem esse K, pessoal? Vem lá da ideia da constante de proporcionalidade, né? Então percebe comigo aqui, ó, a nossa grandeza K, ela é diretamente proporcional ao cubo da grandeza x. Então a nossa grandeza x vem multiplicando ela aqui, ao cubo, né? E ela é inversamente proporcional à grandeza y, ou seja, o nosso y aqui vai vir dividindo. Então percebe, olha só, o texto disse pra gente essa expressão matemática. Então, ela já está aqui guardada. Então, como eu já tenho lá na primeira frase aqui, ó, eu tenho o valor do z, do x e do y, eu vou substituir esses valores, né? Então, olha só, como o nosso x é igual a 4, o y ele é igual a 6 e o z ele vale 16, vamos substituir, pessoal. Vai ficar como a nossa expressão? 16 igual a nossa constante vezes o 4 ao cubo, que é o nosso valor do x, e dividir por 6. Percebe aqui, pessoal, que agora temos apenas uma variável aqui, que é a variável k. Mas olha só, vamos aqui simplificar as coisas. Percebe aqui que eu tenho 16, e aqui eu tenho 4 ao cubo. Mas olha só lá da álgebra, eu posso reescrever esse 4 ao cubo como sendo 4 ao quadrado vezes 4. E aqui eu vou continuar dividindo 6. Por que eu fiz isso? Mércio, por que você fez isso? Eu fiz porque, olha só, 4 ao quadrado é 16. Então eu consigo simplificar com esse 16 do outro lado da igualdade. Então aqui, ó, eu posso simplificar. Aqui é 16 que virou 1 e aqui também que é 1. Então a nossa expressão ficou assim, ó. 1 igual a k vezes 4 sobre 6. Mércio, posso continuar simplificando? Você deve, jovem. Por quê? Porque, olha só, o 4 e o 6 são múltiplos de 2. O 4 é 2 vezes 2 e o 6 é 2 vezes 3. Então, simplificamos aqui. Ah, Mércio, então eu posso escrever essa igualdade primeiro? Claro que pode. Então, vai ficar como aqui, ó. Eu vou ter k vezes 2 sobre 3 igual a 1. Então, o nosso valor do k aqui, pessoal, vai ser 3 dividido para 2. Epa! Aqui eu descobri o valor da nossa constante. Mas eu queria ela? Não. Mas por que eu calculei ela? Porque, olha só, o texto me disse.
Ah, mas o texto não disse que era para tu calcular o K. Claro que não, mas a primeira informação que ele me deu foi com as 3 variáveis. Então, naturalmente, você vai pensar nisso. Ele me deu as 3 variáveis, é porque eu vou conseguir calcular a nossa constante. Mas acabou a questão? Acabou ainda não, né? Por quê? Porque ele trouxe uma outra parte do texto. Qual foi a outra parte? Quando, olha só, para o nosso y igual a 1 sobre 2, o nosso valor do z é igual a 81, ele pede para nós calcularmos o valor do x. Né? Então, vamos de uma maneira bem simples agora, só substituir os valores. Lembrando, olha só, esse k aqui, eu já sei quanto ele vale. Ele vale 3 meios. Né? Então, a nossa expressão vai ficar assim, ó, o z ele vale 81, igual o nosso k, que é 3 meios, vezes o nosso x ao cubo, dividido por o nosso y, que é 1 sobre 2. Ei, Madison, posso simplificar esses dois aqui? Claro que pode, gente. Mas por que eu posso fazer isso? Porque, olha só, reescrevendo aqui, ó, a gente vai ter 3 meios vezes x ao cubo vezes 2 sobre 1. Lembra, divisão de frações. Eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Aí sim, pessoal, ó, eu posso simplificar esse valor aqui. Né? Mas, Madison, eu queria simplificar antes, lá no início. Não tem problema nenhum. Tá? Então, vou reescrever esse x ao cubo na frente. Ó. Então, eu vou ter 3x ao cubo igual a 81. Eu vou ter x ao cubo igual a 81 dividido para 3. Epa, 81 dividido para 3, pessoal, é quanto? É quanto? 27. Ei, mas olha só, qual o número que é elevado ao cubo dá 27? Esse número mesmo que você pensou, o 3. Né? Então, o nosso valor do x aqui, ele é 3. Então, olha só, nós conseguimos pegar as noções de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e trazer um exemplo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa uma curtida aí. Outra coisa, diga aí nos comentários qual é o próximo tema que você quer aqui no Pensar Matemático. Obrigado, tchau, tchau.